Meus queridos, estou aqui. Vocês pediram para que eu falasse um pouquinho mais sobre salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso daí é uma linhagem do Calvino, né? Mais calvinista. Então nós temos duas grandes bases e fontes, a calvinista e a arminiana. A calvinista, ela preza muito sobre a predestinação nesse quesito soteriologia, salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E o arminianismo, que é armínio, ele já vem numa linhagem mais livre-arbítrio, que na verdade existem duas questões para o quesito salvação. Então eu vou deixar você refletir sobre isso, eu vou dar uma base para você, porque nas duas linhas existem verdades que não podem ser jogadas fora e dispensadas. Então o nosso entendimento não pode ser muito encaixotado numa caixinha de limítrofe. Nossa mente tem que ser uma mente aberta. Vamos para Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, existem alguns quesitos de salvação que é importante nós entendermos. Salvação é um dos temas centrais da Bíblia, né? E muitos de nós aprendeu do longo da vida que o plano de Deus para ser o plano eterno de Deus é a salvação. Será que isso é verdade? Porque quando Deus criou o homem, a gente vê em Gênesis que ele criou o homem sem pecado, a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus não criou o homem para que ele fosse salvo. Deus criou o homem para relacionar-se com ele. Deus criou o homem para um relacionamento, para viver em comunhão com ele. Mas, já antes de sairmos para o final, vamos desenvolver o nosso conceito nesses poucos minutos que nós temos. Para alguns, salvação é cura. Até ministrei na rádio na segunda-feira. É uma coroa, é um prêmio. Um prêmio para aquele que fez tudo certo. Na verdade, acabamos de ler que não tem nada a ver com isso. Não é prêmio, não é resultado. Até porque, para que ninguém se glorie, não é por mérito, não é nada disso. Eu fiz uma pergunta. O que nós fizemos, então, para ser salvo? O que nós vencemos para merecermos ser salvo? Salvação é herança. Salvação é gratuidade de Deus. Herança é aquilo que eu adquiro de alguém que lutou, que fez, conquistou, e eu não fiz nada para isso. E quando ele morre, quando ele vem a falecer, ele deixa para mim tudo aquilo que em vida ele conquistou. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele despojou-se da sua glória, viveu como homem aqui neste mundo, né? Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. E sem pecado, lá na cruz, cravado, morreu como maldito, mas ao terceiro dia ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. Então o Cristo unigênito, o único Filho de Deus, por causa do seu amor, da sua vida e morte e ressurreição, se torna primogênito entre muitos irmãos, os qual nos dá direito por herança. Gratuidade é dom de Deus. Então, a salvação não é mérito, eu não faço nada para ser salvo. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Tanto que é erro quando eu falo assim: lute pela sua salvação. Você tem que lutar pela sua salvação. Essa luta é em vão, meus queridos, porque ele já venceu. E por causa dele eu sou salvo. Então eu não preciso lutar para ser salvo, porque é uma luta perdida. Ele já venceu e por causa dele eu sou salvo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e por causa dele, do seu grande amor, ele nos deu vida. Então, não é por obra. Sabe qual a verdade máxima da premissa que tem que virar na nossa mente, que é uma metanoia, uma mudança de mente, para que a gente possa entender de fato o que é salvação, e a respeito de tudo da vida? É quando eu começo a entender que, de fato, o carro, a casa, o bem, o dinheiro, não é mérito meu, não foi porque eu trabalhei, não foi porque eu me esforcei, não, é uma herança. Tudo o que eu tenho é herança e esta é a verdade. O que será que ele fez para ter tal coisa? Não fiz nada. Eu não fiz nada, porque meu Jesus, o meu irmão mais velho, já fez tudo para que eu pudesse ter direito. Então, tudo que eu tenho na minha vida é herança. E quando isso vira chavinha na minha mente, não cabe mais em mim sentimento de vanglória. Não cabe mais em mim o sentimento de soberba. Eu sou, eu posso, eu faço, eu conquisto. É uma perspectiva calvinista, por exemplo.
trabalha muito sobre a predestinação. Somos predestinados à salvação ou à morte eterna. Já o arminiano fala muito sobre o livre-arbítrio, que é um trabalho de duas mãos. Tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Vamos pensar comigo, vamos desenvolver um raciocínio juntos. Se somos predestinados à salvação, então, na verdade, eu sou uma marionete de Deus. Ele conduz meus passos, ele diz o que eu vou falar, ele diz o que eu vou fazer. Então, eu sou inerrante. Agora, se você olha para mim e encontra defeitos, você vai ver que o maior defeito que você vai encontrar em mim é justamente porque eu não sou marionete de Deus. Eu acabo falando em vez dele. Eu acabo agindo em vez dele. Eu acabo reagindo de acordo com a situação, independente dele. Então, na verdade, o meu maior desejo seria ser uma marionete nas mãos do Senhor. Porque se eu fosse uma marionete na mão do Senhor, não seria eu a estar falando, porque o marionete não fala. O marionete não se move, o marionete não reage. Ele só se move se a pessoa equilibrista, eu não sei o nome que é dado para essa pessoa, que está articulando os movimentos da marionete, é conduzir. Então, quem fala não é a marionete, quem fala é quem está conduzindo a marionete. Então, o meu sonho, de fato, seria ser uma marionete de Deus, porque se eu fosse uma marionete na mão de Deus, não seria eu a falar, mas Deus estaria falando através de mim. Se eu realmente fosse uma marionete na mão de Deus, eu não teria mais erros nos meus passos, eu não mais erraria, porque eu teria uma vida completamente por inteira, guiada por Ele. Deus também tem a salvação como se fosse um prêmio. Vou fazer tudo certo, viver uma vida correta, porque assim, meu prêmio de consolação é porque eu não quero ir pro inferno, né? Então a salvação, mas eu queria pecar, eu queria viver uma vida de pecado, porque a vida de pecado é muito mais legal, né? Então, em Filipenses 3 fala sobre um prêmio. Então a pessoa confunde. Então, na verdade, a salvação é o prêmio de quem abriu mão daquilo que era bom, prazeroso, o pecado, para ganhar a salvação porque não quer ir pro inferno. Filipenses 3, por exemplo, ele fala que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, ele está me dizendo que o prêmio não é a salvação. Mas a salvação me impulsiona a conquistar um prêmio. E que prêmio é esse? Me tornar como ele. Ser semelhante a ele. Como eu deveria ser desde a minha criação. A imagem e a semelhança de Deus somos criados, mas por causa do pecado, nós somos destituídos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, quando eu ganho essa herança, essa herdade, essa gratuidade, quando Ele me alcança e eu sou salva por Ele, salvação não é o fim, gente. Salvação é o começo. Então, quando eu ganho dele a salvação, é aí aonde eu caminho, eu prossigo, é aí onde entra a luta, é aí onde entra a disciplina, aí é onde entra o esforço. O esforço não é para ser salvo. Eu, por ser salva, eu me esforço para quê? Para me parecer com ele, para voltar a ser o que eu deveria ser, a minha origem. O meu prêmio é segui-lo. O meu prêmio é me tornar cada vez mais parecida com ele. A salvação, ela não é o propósito eterno de Deus, porque Deus nos criou para ser eterno. Isso ele deixou de existir só por causa do pecado. Então o homem, a imagem e a semelhança de Deus, não precisava ser salvo. Efésios 1:9 fala sobre isso. O propósito de Deus não é nos salvar, mas o propósito de Deus é ter comunhão conosco. E o pecado tira essa comunhão. O pecado me distancia de Deus. O pecado me desliga do propósito. Sabe como você liga um liquidificador ou um equipamento que tem um movimento motriz, que ele é impulsionado pela energia? Quando você tira da tomada, há pouco eu estava usando a minha air fry, né? E aí eu desliguei da tomada, ainda você escuta aquele barulho, que é o restinho da energia que tinha lá. Exatamente isso que acontece conosco. Exatamente isso. Nós tínhamos uma vida eterna, estávamos totalmente ligados na energia, em funcionamento pleno, em funcionamento completo. Não precisávamos de salvação. Estávamos ali isentos de pecado, éramos santos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí quando o pecado entrou, nós fomos desligados.
E como a maneira, à medida que fomos desligados dele, esse desligamento gerou em nós só esse restinho de força residual que tem um prazo determinado e que vai acabar. Só que para que isso não aconteça, nós devemos nos religar a energia, a fonte. A salvação, gente, não é um prêmio de consolação. A salvação não tem nada a ver com isso. Existe vida longe da vida, longe do propósito. Então, é como assim, conhecer sem Deus é andar por conta própria. E é isso que a gente faz, andamos por conta própria. E o que é a salvação? A salvação é o meio que nos devolve ao propósito. Voltamos à essência e deixamos de viver na vida residual, da energia residual, e passamos a respirar somente quando estamos enxertados nele. Aí sim, vivemos e respiramos e damos fruto. Salvação não é o fim. A salvação é o começo com Deus e a caminhada de aprendizado para se tornar como ele. Para alguns, ser salvo é ficar livre do pecado. Queremos o pecado, mas não queremos ir para o inferno. Então, não entendemos o que é salvação, porque salvação não é um lugar. Salvação não é o céu. Salvação não é a isenção do inferno. A salvação é uma pessoa. A vida eterna é essa. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que conheçamos a Ele, aquele que o Pai enviou. Salvação é conhecer Jesus. Qualquer lugar sem Jesus é um inferno. Procuramos métodos para frutificar, porque a gente sabe, né, que toda árvore que não deve fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aí a gente cria métodos, passos. Gente, perda de tempo. Por quê? Porque a questão não é lutar para não fazer o que de fato gostamos de fazer. Quando eu sou salvo, o pecado deixa de ser algo que eu desejo. Porque se eu luto para não pecar porque eu desejo o pecado, embora eu tenha sido salva, eu não caminhei pelo processo da salvação. Porque se eu sou salvo, eu não estou mais debaixo da lei do pecado. O pecado não me domina. Então, eu não desejo mais o pecado. O pecado passa a ter nojo, repúdio. Então, o pecado para mim passa a ser algo distante e não algo ocidental e não algo natural. Por quê? Porque eu sou regenerado. Então, salvação, ele não muda. A salvação, ele não vai me dar força para lutar. Ao contrário, a salvação ela vai mudar a minha forma de pensar. A salvação ele vai mudar o meu coração. A salvação ele vai mudar a minha identidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Você já é salvo. E por ser salvo, você vai aprendendo na caminhada a ser como ele é, a se comportar como ele se comporta, a falar como ele fala, a agir como ele age. E isso nos torna filhos de Deus, semelhantes a ele. Sabe um filho que parece com o pai? Olha lá, filho de fulano, olha filho de ciclano. As pessoas vão olhar para nós e falar assim, ó, filho, filha de Deus. Salvação ela, embora tenha teria que entrar em muita profundidade, a gente não tem muito tempo para isso, né? Para me aprofundar nisso agora. Mas a gente pensa muito que a salvação é individual, se trata de mim e esquece o outro. Só que a palavra de Deus nos diz é muito mais complexo que isso. Ele diz que lá, quando Jesus faz uma oração sacerdotal, ele diz assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Salvação tem dois termos hebraico para a palavra salvação. Isha, que significa afastar do perigo, e Hatzel, que é livrar completamente. E aí o que está ligado à salvação em Cristo é o que pronuncia o seu próprio nome, Yeshua, Isha, Yeshua, afastar do perigo. Por isso a oração sacerdotal. O que é que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo assim, eu exponho você, porque nós estamos num mundo, então nós estamos expostos a um mundo de maldade, a um mundo do perigo, mas nós estamos, mesmo que neste mundo, afastados da cultura deste mundo. Esse mundo não nos domina. Então, nós não estamos amoldados a este mundo. Então, é tipo assim, eu tô dia após dia
no emaranhado de pecado, mas o pecado não está em mim, eu não pratico o pecado. Então ele não me afasta do pecador, mas ele me afasta do pecado. A nossa missão é invadir o inferno. Então salvação, ela é pessoal, mas que ela é vivida em família. É uma mesa reunida com vários filhos sentados, aonde na ponta da mesa tem apenas um pai. E um pai amoroso. E eu quero encerrar aqui com o quesito de salvação, que quem não consegue chamar o irmão, que o pai chama de filho, não entendeu ainda o que é salvação. E se é salvo, não conseguiu ainda trilhar o caminho da salvação. Salvação não é o fim. Salvação é um começo de uma vida, de uma caminhada, de se parecer com Cristo a cada passo que nós demos. Então essa perspectiva que eu trago para você, seja ela calvinista, que acredita que Deus já sabe quem é salvo, mas nós temos as nossas escolhas diárias, mas que Deus nos impulsiona pelo seu Espírito e nos impele a viver uma vida de santidade. E isso só acontece se eu já fui alcançado pela salvação. Então eu não luto para ser salvo, por ser salvo, eu luto para que a cada dia eu me pareça com Jesus. Que isso edifique a sua vida. E se te abençoa, compartilhe. Abençoe vidas.